Fala, galera, beleza? Hoje estou aqui no nosso Pod Squad para mais um episódio, hoje com a ilustre presença do professor David Gonçalves. Tudo bom, David? Fala galera, tudo bom com vocês? É com muita alegria que a gente dá início a esse podcast hoje, principalmente no momento de muita tensão, né? Passada o Enem, a gente fica com uma ressaca aí pré-UERJ, espero poder ajudá-los. É com muita alegria também agradecer ao convite, espero que esse seja o início de um ano letivo, né? Já adiantando para o ano que vem, de muito sucesso, de muito aprendizado, vamos fazer o melhor possível aqui nesse encontro. Maravilha. Bom, para quem ainda não sabe, o David é coordenador e professor de redação do curso Squad e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a redação no exame discursivo da UERJ. Vamos passar aqui por 3 pontos fundamentais. Primeiro, aspectos estruturais desse texto que tem que ser produzido na prova do exame discursivo. Depois, as diferenças entre a redação do Enem e a redação do exame discursivo da UERJ. E, finalmente, tem que assistir até o final para ter aqui o acesso a temas quentes que podem derivar aí do livro indicado neste ano, que é O Menino do Pijama Listrado. Então vamos começar, David, com esse primeiro ponto, que é, estruturalmente, em termos, né, daquilo que faz parte da parte mais técnica, né, da escrita, da redação, quais são as sugestões, dicas, aspectos relevantes que você gostaria de salientar para quem vai fazer o exame discursivo da UERJ? Bom, eu acho que é importante a gente começar desconstruindo. Costumam dizer que a aula de redação é uma aula de desconstrução, e é isso mesmo. E aí eu vou desconstruir uma ideia que, no fim das contas, vai aliviar bastante a sensação que o aluno tem de que é preciso reaprender a escrever uma dissertativa. Eu digo isso, e esse é um discurso alimentado, inclusive, por muitos professores em redes sociais, de que a dissertação da UERJ é totalmente diferente da dissertação do Enem. Acho que esse discurso, se visto de forma superficial, que normalmente acontece, tende a levar o aluno ao entendimento de que ele tem uma outra estrutura. Ele pensa, bom, eu tenho aí 3 semanas de preparação entre o Enem e a UERJ. Eu vou precisar reaprender a escrever uma dissertação. É natural que isso cause uma sensação de, deixa para lá, não vai dar certo. E isso leva a uma performance insatisfatória no dia da prova. Então, eu quero começar situando o aluno na seguinte perspectiva: nós temos mais semelhanças do que diferenças. Temos uma dissertativa argumentativa no Enem, na UERJ também, temos um gênero chamado aí, né, um meio artificial chamado redação escolar na UERJ também. Estruturalmente falando, passeando da primeira linha à 30ª linha, nós temos muitas semelhanças. Lá vai. Introdução. No Enem, nós contextualizávamos a temática, ou seja, apresentávamos a temática a esse leitor, que no fim das contas é o próprio avaliador. Uma vez situado o tema, o aluno se posiciona em relação à temática. Traduzindo para o linguajar técnico, apresenta a tese. Isso que você fazia no Enem, você fará também na UERJ. Agora, claro, pessoal, tem aí as suas implicações. São temas diferentes, com uma pegada numa outra direção, a gente não tem os problemas sociais brasileiros apresentados pelo Enem, isso é um papo mais profundo. Estou pensando na estrutura mesmo, né? Nos movimentos retóricos a serem apresentados dentro dessa função textual entendida como introdução. O mesmo se aplica ao desenvolvimento, com outras funções. Apresentávamos um tópico frasal no início do parágrafo, aquela frase curta, sintética, objetiva, que no geral a gente aplica também um conectivo ali para estabelecer a conexão com o parágrafo anterior. O movimento se repete, apresentado o tópico frasal, faço a defesa dessa ideia. E aí, claro que dentro dessas defesas, as estratégias de que o aluno dispunha lá no Enem, dispõe agora também. Seja por meio de evidências, seja por meio de premissas, né, por meio de uma dedução ou de uma indução. Ele vai apresentar, eventualmente, um repertório sociocultural que estava presente no Enem como uma cobrança objetiva, que agora na UERJ volta a aparecer como uma questão de escolha por parte do aluno. Veja, falei sobre introdução, 2 funções idênticas. Falei sobre desenvolvimento, 2 funções idênticas. Comecei a minha conclusão, que nós fazíamos lá no Enem, era retomar a tese. No geral, com um conectivo introduzindo essa noção aí de conclusão, fazíamos uma paráfrase da tese numa tentativa de recuperar o ponto de vista defendido. A função se mantém. Estamos lá pelas tantas da linha 26, 27 e ainda estamos no campo das semelhanças. Faltam aí 4 linhas para a sua redação terminar e só agora nós temos uma diferença significativa. Opa, Estruturalmente falando, eu quero dizer.
Esse era o momento que o aluno apresentava as tais propostas de intervenção, certo? Agente, ação, modo meio, finalidade, detalhamento. Agora, realmente, precisamos fazer uma alteração, até porque os temas da UERJ sequer sugerem uma medida interventiva, certo? E aí sim, agora você vai precisar parar um pouquinho, dar uma volta, refletir e pensar sobre estratégias que possam garantir à sua redação uma sensação de finalização, né? A sensação de que, de fato, você está encerrando aquele processo. Qual é o erro que muitos alunos cometem? Fazer uma espécie de resumo. Então, ele disse da linha 1 à linha 26 e tenta fazer um grande resumão da linha 27 até a linha 30, de modo até que muitas vezes, quando se lê apenas a conclusão por parte do corretor, o corretor já consegue mais ou menos entender tudo que foi dito ao longo do texto. Essa não é uma sensação agradável. A conclusão ela tem uma função própria, portanto, não é agradável que eu leia a sua conclusão e entenda basicamente tudo que você já fez. E aí, nessas 4 linhas, é onde o aluno costuma penar um pouco mais. Alguns optam por fazer uma reflexão e lançam uma interrogação para o leitor. Outros preferem fazer uma menção à obra, nesse caso, o menino do pijama listrado. Outros atuam de uma maneira mais sarcástica, irônica, fazendo alguma provocação que flerte com algo mais estilístico, mais próximo da literatura, né. Você pode fazer uma ressalva também, pegar esse conhecimento que você ou melhor, esse ponto que você defendeu ao longo da redação e, ao final, trazer uma ressalva a respeito do seu próprio ponto de vista. É claro que falando assim de uma maneira bem rápida, talvez o aluno se sinta aí um pouco órfão, seria interessante que nós pudéssemos mostrar um parágrafo e tal, mas munido dessas informações, menção à obra, ressalva, ironia e reflexão, acho que isso já é uma matéria-prima, inclusive, para você fazer possíveis pesquisas mesmo, né? Vai lá no Google, pesquisa o que é uma ressalva, o que é uma ironia, o que é uma reflexão. Fazer esse exercício, né, esse dever de casa, e aí você pode conhecer, né, e fuçando o Google, lá tem um bocado de informações em que você vai poder ler outras pessoas que já fizeram isso também, e a partir daí poder caminhar com as próprias pernas. Então, o resumo é esse. Estruturalmente, a introdução é idêntica, o desenvolvimento é idêntico, a conclusão tem a retomada da tese, mas as últimas 4 linhas realmente precisa mexer um pouquinho. Acho que eu Maravilha. respondi Não, tá tudo. perfeito. E eu acho que isso traz um ar, né, um alívio, vamos dizer assim, um ar mais tranquilo, porque a gente está falando de, sei lá, uma mudança de 15% em relação à massa de texto, né? Ou seja, mais de 85% da redação vão repetir justamente essa mesma estrutura que é no Enem. E além dessa diferença sobre a conclusão, e aliás, quando você fala sobre pesquisar no Google, a ressalva e tal, só penso assim, para quem for seu aluno ou já tiver sido, é bom que essa pesquisa não vai precisar ser feita, porque certamente você domina aí as maneiras de como orientar os alunos nesse sentido. Então me diz, além dessa diferença a que você se referiu sobre, né, o que vai estar na conclusão, nas últimas linhas do texto, mais algum aspecto que diferencie a redação do Enem? Você também falou sobre a questão dos temas sociais brasileiros, né, mais frequentemente no Enem, não é sempre calcados aí no livro e tal, escolhido, mas além dessa diferença ou dessas diferenças, mais alguma que você acha que vale a pena mencionar em relação aos dois estilos, Enem e o UERJ? Estruturalmente falando, não, né, acho que a gente deu conta de responder a pergunta Maravilha. estrutural. Agora, claro que com relação ao conteúdo, o aluno vai sentir bastantes diferenças. Desde 2018, a UERJ começou a recortar o livro como espaço amostral, né, a partir do qual o tema nasce, já dá um super alívio. Imagina, quando eu fiz lá em 2009, poderia cair anorexia, calvície ou Eu não vou nem falar, veganismo, não assim, vou nem né. falar quando eu fiz o meu vestibular da UERJ, porque acho que os temas já acabaram, não há mais esses temas no mundo, né, de tanto tempo atrás que foi, mas vai lá. Já chegou ao limite, né, Não, já a acabou. lista. O mundo mudou já o suficiente, girou várias vezes, não tem mais o tema que eu fiz, não faz sentido. Eu acho que é ótimo o fato da UERJ escolher um livro agora, não só porque, de certa maneira, ele estimula a leitura de um livro, ainda que seja um por ano, né. Falamos de um país em que a leitura é tão escassa, então pensando nesse ponto. E segundo, porque agora a gente tem um espaço aí mais é possível que a gente consegue mais ou menos rastrear e diagnosticar possíveis eixos. Então, quando o aluno vai escrever uma redação, é claro que ele vai sentir muita dificuldade em se desvencilhar daqueles argumentos que ele usou de fevereiro a novembro e que muitas vezes era bem avaliado em função desses argumentos. Existem mil e umas estratégias
no Enem de você usar os mesmos argumentos em contextos distintos. Quando ele se deparar com a UERJ, perceberá que isso não vai acontecer, né? Então, eu acho que essa diferença o aluno vai sentir logo de início. Aquelas estratégias muitas vezes inflexíveis e versáteis que ele replicava sem qualquer raciocínio anterior, ele vai bater de frente, ele vai ver que o avaliador vai dar uma chiada, o que é natural, temas diferentes exigem argumentações diferentes, e quando ele fazia aquilo lá e era bem avaliado, era apenas porque o Enem tem mais ou menos uma fórmula. Então, assim, a gente vai precisar desenvolver a capacidade de análise, pensar sobre o mundo. Isso é argumentação, né? E esse é o ponto fundamental. Selecionar argumentos, comparar ideias, refletir sobre as coisas, ponderar, né? Fazer ressalvas, concessões, comparações, adversidade. O movimento argumentativo ele é muito complexo nesse sentido. Então, acho que essa é a primeira dificuldade que o aluno tem: apurar a sua capacidade de argumentar, né? Tornar a argumentação, de fato, um exercício reflexivo e não em que você vai repetindo aquilo ali como um algoritmo que não se altera a depender da circunstância. No caso da redação da UERJ, eu ouço muitos professores dizendo isso também, e acho que isso acaba induzindo o aluno ao erro, de que é um vestibular que valoriza a criatividade. Isso é verdade até certo ponto. Aonde eu quero chegar com isso é, bom, se por um lado, um aluno que é criativo pode ser bem avaliado, no sentido de que ele traz argumentos menos desgastados, ou que ele tem insights de ideias ali que de alguma maneira nadem contra a corrente, acho que isso também leva o aluno a acreditar que ele precisa, a todo custo, ser criativo. E um aluno que tenta ser criativo a todo custo começa a fazer afirmações absurdas pelo simples fato de que a maioria está dizendo diferente. Resultado: desastroso. Né? Sim. Assim, então, a UERJ já fez uma pergunta como: é justificável cometer um crime para vingar outro crime? Eu falava sobre isso hoje em sala de aula. A grande maioria da galera veio na defesa de que não. Né? Isso enfraquece a democracia, afinal de contas, temos leis, né? Não podemos agir por conta própria, enfim, existe um sistema judiciário, promotores, advogados, embargadores. Temos um judiciário que precisa fazer aquilo. Né? Quando eu atuo por conta própria, eu estou enfraquecendo as premissas democráticas. Um aluno tão imbuído dessa ideia de que precisa ser criativo a todo custo, pode inclusive dizer que sim, que é super justificável e que devemos, de alguma maneira, atuar violentamente diante de uma situação de violência. Veja, um aluno que atua assim, em grande parte porque está convencido de que precisa ser criativo a todo custo, está caminhando por um campo minado, porque é difícil sustentar, né, dentro de premissas dos direitos humanos, baseado numa ideia de bom senso. Preconceitos, violências de modo geral, argumentativamente falando, são muito difíceis de serem sustentados, porque eles partirão sempre de premissas já muito equivocadas. Você pode chegar a conclusões válidas a partir de premissas muito equivocadas. Sofismas e falácias lá da lógica aristotélica de muito tempo, né? Então, eu acho que é preciso tomar cuidado também com esse lance de ser criativo, né? É preciso medir essa criatividade e ponderar a criatividade com bom senso. Você me fez a pergunta sobre as diferenças, eu comentei a qualidade dessa argumentação e, sobretudo, como medir e como ser criativo sem soar absurdo, sem ser uma criatividade gratuita e irrestrita. Ou seja, a ideia não é necessariamente sair da caixinha correndo o risco de quebrar a caixinha, né? Rasgar a caixinha, aí vai ser demais. O que talvez ficasse melhor adjetivado do que ser criativo, talvez ser um pouco mais original, né? No sentido de não usar uma repetição. Não sei se isso que eu estou fazendo está fazendo sentido. Ou seja, não é necessariamente inventar uma argumentação pelo absurdo, né? Ou, como você disse, falaciosamente ou de maneira sofismática, mas é conseguir talvez de uma maneira mais inteligente, por um raciocínio próprio, né, original no sentido literal, ter origem em você, né, o argumento, Sim. e não ser aquele copia e cola dessas fórmulas ou desses argumentos que, de alguma maneira, tem essa reprodutibilidade lá, válida no Enem. É isso ou estou falando muita bobagem aqui? Não, não, acho que é isso mesmo, é a gente reorientar o entendimento que se tem como criatividade. Até porque, verdade seja dita, centenas, milhares de alunos fazem a redação. Você presumir que aquele argumento não pode ser repetido por ninguém mais, porque isso Sim. faz com que a sua redação seja mal avaliada, então não vai escrever nada, porque é praticamente impossível que o seu argumento não seja, de alguma forma, tocado por um outro aluno em um outro contexto. Então, é mais sobre a maneira como você o defende do que propriamente pela sua escolha, né, em condições isoladas de temperatura e pressão.